Sempre acreditei que deveríamos fazer um caminho de volta para casa. Fazer pães leva-me a passear pelos quintais da minha infância para sentir os perfumes das comidas preparadas pelas mulheres da minha família. Para mim, fazer pães é mais que desmanchar uma receita, é colocar neles sua alma e coração. Para você, paz, bons ventos, bons pães. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma receita de pão que vai iogurte e ameixa. Muito gostoso. Eu sou suspeita para falar dos meus pães, não é? Bom, mas vamos lá. Hoje nós temos alguns ingredientes especiais aqui. Entre eles, nós vamos usar, lógico, se é um pão de iogurte, nós vamos usar iogurte. Nós vamos usar a ameixa, que é essa ameixinha aqui, olha, cortada em 4 partes, tá? Então, cortado em 4 partes, aqui nós vamos ter 200 gramas desse ameixa, 270 gramas do iogurte, açúcar mascavo, mas se você não achar açúcar mascavo na sua cidade, não gostar do sabor que o açúcar mascavo deixa no pão, você pode usar o açúcar refinado branco mesmo, ou o açúcar cristal, que daí, como ele tem os grãozinhos maiores, você pode triturá-lo no liquidificador. Ele vai ficar legal também, até para usar para bolo, tá? Então, o açúcar mascavo que a gente vai usar são 60 gramas. O sal, não é? O sal da vida, que tem aqui 10 gramas. Nós vamos usar óleo, tem 30 gramas. As massas mais adocicadas, elas pedem mais coisas para deixá-las mais macias. Então, nesse caso, óleo ou manteiga, 10 gramas de fermento biológico fresco. Eu vou dissolver esse fermento com a água, que nós vamos usar também, 150 gramas de água. Então eu vou só deixar dissolvendo aqui um pouquinho. A água pode ser em temperatura ambiente, não precisa ser água morna, água quente, que o fermento vai dissolver tranquilamente. Bom, para começar então, nós vamos usar aqui também 670 gramas da nossa farinha de trigo branquinha. Dá para fazer meio a meio, se você quiser, com farinha integral. Esse pão, por causa do iogurte, que ele tem um pouco mais de gordura e ele é mais viscoso, né? Ela vai ficar um pouco mais maçudinha, essa massa do nosso pão. E vai ficar bom também, tá legal? Então, vamos à nossa massa. Vamos colocar começar com a água aqui. O fermento que está quase diluído, por isso que eu não pus ele primeiro. Aqui eu já vou colocar a mão na massa mesmo, na água. O iogurte, então, que vem para nossa receita. Eu gosto aqui de fazer uma coisa com os ingredientes secos. Gosto sempre de fazer o que eu chamo de mix de partes secas. Nesse caso, nós vamos misturar o nosso açúcar mascavo. Para quando você for acrescentando esse mix na sua receita, ele está equilibrado com o sal e o açúcar da sua receita. Então não vai ter problema, por exemplo, na hora de você adicioná-lo à sua massa. Então nós vamos acrescentar uma parte dele, né, que é o que eu também falo para os meus alunos, não colocar tudo na massa de uma vez. O óleo. Mexemos. Olha que massa bonita que fica. Um pouco mais do mix. E antes de finalizar o mix aqui, ainda com a massa úmida, o que nós podemos fazer é já adicionar as ameixas. Ah, Celi, eu não gosto muito de ameixa. Posso colocar outra fruta seca? Claro que pode, se você preferir damasco, se você preferir um cranberry, uva passa, outras
figo turco, né, que é gostoso também, aí você pode adicionar qualquer uma dessas outras frutas. Então aqui nós vamos colocar, tem 200 gramas de ameixa. Ela vai soltar uma cor na sua massa. A massa vai ficar levemente marrom por conta dessa ameixa. Hoje nós estamos fazendo essa receita aqui no meu quintal, embaixo do pé de maracujá. E de vez em quando aparecem alguns guardiões. No caso, meu amigo Rocco, que esse cachorro, ele foi abandonado aqui em casa. Eu achei que era o outro cachorrinho que eu tenho, que se chama Ernesto, que estava choramingando embaixo da minha janela. E na verdade, quando eu fui ver, era um cachorro do tamanho menor do que essa massa que eu vou pôr aqui na mesa agora. Bem pequenininho, bem filhotinho. E hoje ele fica ali, ó, de guardião da gente. Né, Rocco? Não é, Ernesto? Então são 2 guardiões aqui. Guardiões das galáxias. Eu vou só pôr um pouquinho de farinha na mesa para ajudar a sovar. E olha só que massa bonita que tá ficando. Para quem já experimentou esse pão, já tive resposta que foi muito bom. Agora vamos ver você aí em casa fazendo o seu pãozinho, se ele vai ficar legal. E depois você conta pra gente, tá bom? Se deu certo a receita, se ficou legal o teu pão. Então, como esse pão ele fica mais maçudinho, nós vamos dividir essa massa em 10 partes iguais, tá? Então aqui nós vamos fazer 10 pãezinhos. Eu vou ver quanto que deu o peso total da massa e a partir daqui a gente faz a divisão. Vamos lá. Pronto, então vamos pesar a massa. Vamos ver quanto que ela tem, quanto que ela deu de massa total. Deu 1.355 gramas, 1,3 kg. Então nós vamos separar, fazer 10 pães de 130 gramas, 135 gramas aproximadamente, tá bom? Que é o que eu vou fazer agora. Vou cortar para a gente poder deixar descansando aqui na bancada de novo por 20 minutos a 30. Nós vamos fazer umas bolinhas. Eu vou cortando as bolinhas, tá? Então vamos lá. Então aqui estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. E a gente vai fazer de novo. Nós vamos então modelar, né? Roda, 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 roda. E a última. E vamos deixar descansar mais um pouquinho, para depois a gente modelá-las também em bolinhas assim. Tá legal? Então vamos cobrir com plástico para deixá-la descansando na bancada. Pessoal, começou a chover lá fora, então nós vamos terminar nossa receita aqui dentro, tá? E é a mesma receita, só nós vamos mudar o ambiente, mas continuamos com o nosso pãozinho de ameixa com iogurte. O segredinho agora é o seguinte: o pão você pode deixar, eu tenho 2 dicas para dar para você com ele. Primeiro, a água que a gente usa, você pode deixar a ameixinha que você cortou de molho, que daí o pão vai dar uma coloração diferente, ele vai ficar mais marronzinho. E agora, como ele já cresceu e antes dele ir para o forno, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele no amido, né? No amido de milho, todos eles.
e depois nós vamos fazer uns cortes neles para dar um acabamento. Lembra que ele descansou? Aí a gente vem, faz as bolinhas dele de novo e passa no amido. Pode ser feito assim também, para depois que ele crescer novamente, você fazer os cortes no pão. Então aqui agora, com uma gilete, tá? Nós vamos fazer alguns cortes, depois eu devolvo lá na assadeira para ele ir para o forno. Então os cortes podem ser em cruz, tá? Olha, assim, cuidado para não afundar a lâmina no seu pão, senão tudo que ele cresceu vai abaixar. Aí você corta, faz 3 cortes. Normalmente você pode fazer uma leve inclinação com a lâmina. Eu vou colocar nas assadeiras e já vou levar para assar. Lembrando que como é um pão pequeno, ele vai levar menos tempo de forno. Então lá no forno a 180 graus, 20 minutos. Então eu vou levar esses daqui lá para assar e daqui a pouco a gente volta com eles, tá bom? Até daqui a pouco! Vamos lá rever os ingredientes que nós usamos para esse pão. E se você esqueceu, anote tudo aí novamente. Bom, pessoal, aqui está o nosso pãozinho de ameixa. E é bem verdade que aquela água com a ameixa, deixando ela de molho para umedecer, vai ficar diferente a sua massa, ela vai ficar mais marronzinha e vai ficar delicioso também. E passando no amido, faz esse aspecto de craquelê na superfície. Então, o pão é o alimento mais democrático que eu conheço. Eu vou partir o pão, ele tá saindo uma fumacinha, porque ele acabou de sair do forno e agora é só a gente experimentar. Bons ventos, bons pães!